Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o Lucas Cirilo. Eu sou o Cauê Malpig. E hoje a gente tá aqui com um convidado especialíssimo, né? Já tem que trazer, tá? Tem que trazer convidado de peso, porque o tema é de peso, tá? Exato. Se apresenta aí pra gente. Bom, meu nome é Rafael, sou médico formado aí pela ABC Clínica Médica, fiz cardiologia no Dante e vim aí para contribuir com vocês hoje um pouquinho nesse tema bacana. Show de bola, Rafa. Então a gente tá trazendo o Rafa aqui, que é cardiologista, pra gente falar de um tema que a gente vê com bastante frequência no pronto-socorro, que é episódios agudos de fibrilação atrial, né? Esse é cabeludo, né? Mas é um episódio muito necessário, né? Que a gente sabe que quando chega a FA no PS é muito comum, né? E assim, tem vários poréns, vários tipos de pacientes que podem se apresentar em cenários diferentes, então a nossa ideia é revisar um pouco de tudo. O Rafael não falou, mas ele tem uma página no Instagram de eletrocardiograma, né? Fala um pouquinho pra gente. Ah, sim, tenho a minha página no Instagram, é ECG Aulas. Lá posto conteúdos ali diversos para diferentes tipos de nível também de médicos aí. E quem quiser acompanhar, fica à vontade. Com certeza, pessoal. Não deixem de seguir o Rafa lá, tá? Então hoje a gente tentou, assim, pra dar uma organizada, né? Existem vários tipos de paciente com fibrilação atrial que batem no PS pra gente. E tem algumas nuances do manejo, dependendo do paciente. A gente trouxe 3 casos aqui de pronto-socorro pra gente discutir, com algumas variações, claro, entre cada caso, né? Beleza, então vamos adentrar. Então vamos lá, primeira vinheta aqui pra gente. Então é uma paciente jovem, tá, gente? Chegou pra gente no pronto-socorro agora, paciente de 28 anos, não tem história prévia de comorbidades, tá? E ela só falou que teve um episódio de libação alcoólica aí nas últimas horas. Ela comparece ao pronto-socorro com sensação de palpitação, de início a mais ou menos 2 horas, e ela falou que tem uma leve dispneia associada. Na hora que a gente vai avaliar ela, fazer o exame físico, ela está com uma frequência cardíaca de 161, um ritmo irregular. Prontamente já é feito um eletrocardiograma para ela, que confirma realmente um episódio de fibrilação atrial de alta resposta. Do exame rapidamente dela, ela não tem nenhum sinal de insuficiência cardíaca, não tem sinal de edema agudo pulmonar. Ela se apresenta confortável em ar ambiente, referindo só aquela leve dispneia mesmo. De outras alterações do exame físico, nenhuma, tá? E aí, gente, como que a gente aborda essa paciente? Então, assim, essa é uma paciente com uma frequência cardíaca bem elevada, desproporcional para ela, sem critérios de instabilidade. E aí eu acho que vale puxar um pouquinho do ACLS bem rápido aqui, que o ACLS ele puxa fluxograma para avaliar ataque cardíaco de QRS estreito, com frequências geralmente acima de 150. O que ele quer dizer pra gente? Se chegar a paciente ali com uma frequência de 120, 130, vai com calma. Instabilidades a gente vai pegar geralmente pacientes com uma frequência mais elevada. Então 161 seria uma frequência que poderia levar a instabilidade, não levou. Mas tem sintomas que a gente precisa correr atrás. E aí o Rafa, só lembrando, né? O Rafa falou aí então das taquicardias de QRS estreito. A gente tem um episódio que a gente falou sobre os manejos das taquiarritmias no pronto-socorro, em termos de diagnóstico diferencial, fluxograma, como avaliar. E é lá no episódio de 116 do podcast, tá? É só procurar lá que vocês conseguem ver todo esse manejo. Então, beleza. É uma paciente, então, sintomática não instável e que a gente vai precisar correr atrás de melhora desses sintomas para ela. Existem vários pormenores para a gente poder sistematizar um pouco e facilitar a vida de quem vai atender esse paciente no pronto-socorro. Vale a gente seguir uma ordem ali, que geralmente eu gosto de usar, que seria o ABC, talvez não nessa ordem, mas o A de anticoagulação, B de bom controle de sintomas, e C de condições clínicas nas quais essa FA foi instalada e comorbidades, risco do paciente. Aí lembrando um pouco do Chades-Vasque, que seria o risco embólico desse paciente, para a gente definir o tempo de anticoagulação e tal. E aqui para facilitar o nosso manejo, né, Rafa, a gente vai fazer na verdade o CBA, né? Então a gente vai falar sobre um pouquinho comorbidades e riscos com relação à FA. Isso. A gente vai falar aí do controle de sintomas, que é o B, e a gente vai falar com relação à anticoagulação, que é o A. Isso, faz mais sentido nessa nossa avaliação. E aí, já para cortar um pouquinho da ansiedade de quem tá ouvindo, que é aquela coisa assim, poxa, mas pelo ACLS, dispneia é instabilidade, né? Mas a FA das arritmias, né? Ela tem um comportamento diferente e a avaliação de critérios de instabilidade na FA a gente tem que ser um pouquinho mais criterioso. Então, pensar em dispneia, sinais de edema agudo de pulmão, é um edema agudo de pulmão franco, é aquele cara que estertora até a ápice, é o cara que chega em insuficiência respiratória, né? Porque vai ter alguns cenários com insuficiência cardíaca descompensada, paciente crítico, não necessariamente é a taquiarritmia que está
levando a FA, né, que tá levando o paciente à instabilidade. Então, nesse caso, por exemplo, é comum, né, o paciente com a frequência de 160, ele vai ter sintoma, ele vai ter uma dispneia, vai ter um desconforto ali, mas ele não tá em insuficiência respiratória, ela não tá com outros critérios de emergência. Porque aí o fluxograma é muito fácil, né? Aí qual que seria a primeira etapa do atendimento do cara extremamente descompensado? Cardioversão elétrica, né? Mas não é o caso aqui, né? Até o exame dela tranquiliza a gente bastante, Exatamente. Né? Porque ausculta pulmonar, tudo certo, não tá desaturando, tudo tranquilo. Então realmente não é uma dispneia grave gerada aí pela FA que tá gerando um pouco de edema agudo, né? Então acho que só pra gente pontuar, né, de fato, e deixar bem redondo, os critérios de instabilidade, quando a gente tá falando que a FA é responsável pela instabilidade pra gente pensar em cardioversão elétrica, né? Então é congestão com dispneia associada à FA, uma dor torácica atípica também associada, síncope, rebaixamento do nível de consciência e hipotensão, né? Então essas são as 5 principais coisas que realmente a gente vai ter como consideração, que se aquela FA é a principal causadora de tudo isso, a gente vai partir para a cardioversão elétrica. Essa paciente não é o caso, né? Então pra gente seguir aqui o CBA para ela tranquilamente. Certo. Então, começando aí por C, comorbidades. 0. Chades-Vasque. E aí, assim, Chades-Vasque a gente até pode... Esse é o classicão nosso, né? Mas a diretriz europeia aí de 2024, graças a Deus até que enfim fez essa mudança para nós. Facilitou a nossa vida, né, Rafa? Meu Deus. Tirou o SC ali, que seria de sexo feminino, e aí ficou todo mundo igual. A gente vai pensar em anticoagular os pacientes com Chades-Va de 2 e o 1 vai ficar opcional, seja homem ou mulher. Aí ficou mais fácil para nós. Então, ela é um Chades-Va de 0 e sem comorbidades, que sim, chega no pronto-socorro com sinais de desconforto, porém não instabilidade. E aí, o que a gente vai fazer? Então, em relação ao B, de bom controle de sintomas, 2 estratégias que podem ser feitas, né? Controle de frequência ou ritmo, e via de regra, a gente controla a frequência cardíaca, e via de regra, a frequência cardíaca que a gente vai buscar é em torno de 110 batimentos por minuto. Isso para maneira geral, e entendendo que o sintoma, né, geralmente o controle de sintoma vai resolver quando a gente controlar a frequência cardíaca, que é o que causa mais desconforto, né? Então, a FA, por mais que o paciente esteja em FA, ela vai ser bem tolerada se a frequência cardíaca estiver mais ou menos nesse alvo que você comentou de 110. Isso, paciente geral, né? Por que a gente vai muito em cima aí do controle de frequência cardíaca? Porque a gente tem um estudo já 2002, antigo, afirme, que mostrou que não havia diferença em mortalidade controlar a frequência cardíaca versus reverter o ritmo. E reverter o ritmo, a gente tem alguns problemas que são efeitos colaterais das medicações e até reinternação por conta desses efeitos colaterais. Então, por isso a gente fica geralmente no controle de frequência cardíaca. E de onde vem essa coisa dos 110 batimentos por minuto, esse número mágico, né? Então, o estudo se chama RACE, esse RACE 2, que falava o seguinte, ele fez 2 testes, né? Ele colocou pacientes numa frequência cardíaca estrita, que seria uma frequência em repouso de 80 batimentos por minuto, versus uma frequência cardíaca leniente, um pouquinho mais permissiva, de 110 batimentos por minuto em repouso. E também a gente avaliou eram desfechos combinados, né, aqui, e você não teve um benefício em relação a 80 versus 110. E 110 é mais fácil de chegar, então bora pra 110. Normalmente a gente vai gerar menos efeitos adversos associados à medicação que a gente escolheu, talvez, né, se a gente for muito agressivo. A gente pode ter efeitos adversos que a gente vai falar, né, a gente usa muito beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, depende muito da situação do paciente. Acho que isso é importante, né, Rafa, porque a gente fica até mais tranquilo no pronto-socorro, né, porque eu pegando esse paciente, eu tenho um objetivo mais claro, né, então eu vou primeiro controlar a frequência, eu sei aonde eu tenho que chegar. E lógico, a longo prazo, talvez esse paciente precisa ser avaliado por um cardiologista, mas a gente está falando isso depois, né? Depois da ponte de pronto-socorro, depois aí das primeiras 2, 4 semanas, onde ele vai ser avaliado com relação ao contexto completo de comorbidade e ver se faz sentido para ele o controle de ritmo a longo prazo, né? Exatamente. Entrando nessa linha, a gente brinca que o controle de ritmo é para quem pode, não para quem quer, né? Então essa é uma paciente que vai poder sim pensar no controle de ritmo num segundo momento. Nesse paciente, causa um desconforto pra gente deixar esse paciente com controle de frequência cardíaca, haja visto que ela é jovem e ela provavelmente tem grande chance de se manter em ritmo sinusal a longo prazo, mas a gente tem que lembrar de um estudo que saiu em 2019, RACE 7, que fala da estratégia Wait and See. Essa estratégia basicamente eu controlo a frequência do paciente. Uma FA com menos de 36 horas. Esse paciente a gente vai controlar a frequência cardíaca e ele vai ser reavaliado dentro de 48 horas. Reverter o ritmo, perfeito. Quantas pessoas revertiam? 69%. Olha só, não bastante, utilizamos né? Antiarrítmico. E aí, se esse paciente não havia revertido o ritmo, nesse momento ele recebia um antiarrítmico da classe 1C, que era a flecainida, lembra que não tem no Brasil, a gente tem a propafenona. E aí, ele recebia essa medicação
ia para casa, reavaliado em 4 semanas, 90 e tantos % já tinham reversão de ritmo. Tá? Então lembrar que se eu estou controlando a frequência desse paciente, não se incomode porque ele é jovem e que você gostaria de um ritmo sinusal. Pode ser que ele volte para o ritmo sinusal com grande chance. Acho que é ótimo, né? Porque esse estudo ele reforça pra gente que existe a reavaliação, né, Rafa? Porque a gente não tem essa noção. Às vezes a gente faz o controle ali no pronto-socorro e esse paciente acaba caindo numa UBS, por exemplo, né? Se a gente tiver condições, principalmente talvez fora do contexto do SUS, esse paciente tem que ser reavaliado precocemente pra gente tomar condutas, dependendo se ele teve reversão espontânea ou não, né? Agora, 60% é muita coisa e deixa a gente relativamente tranquilo, né? Então, uma paciente que nem essa, que tem poucos fatores de risco, teve até, na verdade, um fator desencadeante um pouco mais claro, que foi a libação alcoólica, né? Inicialmente um controle de frequência, posso reavaliar ela em 48, 72 horas para ver qual que vai ser as próximas estratégias, a depender se ela teve realmente uma reversão espontânea ou não. Eu acho que fica aqui pra gente, então, como que a gente controla a frequência cardíaca dessa paciente, né? Que aí é o próximo ponto, talvez um ponto mais prático aí. Aí aqui agora entrando no que realmente interessa, né? Então, assim, ela chegou com uma taquicardia, uma frequência acima de 160, sintomática. Todas as diretrizes vão colocar como primeira linha nesse cenário bloqueador de canal de cálcio ou beta-bloqueador. Né? Sem muita preferência entre um e outro. Pela experiência prática e disponibilidade, a gente acaba optando mais por beta-bloqueador. E aí, bloqueador de canal de cálcio é bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico, né? Diltiazem e verapamil. Mas, assim, pela disponibilidade, o que a gente acaba utilizando é beta-bloqueador. Tanto disponibilidade intravenosa quanto disponibilidade via oral, né, Lu? Só lembrando aqui, principalmente falando do diltiazem, que os americanos acabam usando mais, a gente não tem disponível no Brasil, no momento, de diltiazem intravenoso, né? Já teve durante uma época, mas eu acho que agora a disponibilidade realmente não existe aqui. E aí, se a gente for usar bloqueador do canal de cálcio, a gente vai acabar usando mais as medicações via oral, que são opções, né? Dependendo do contexto do paciente, né? Mas se fosse um cenário assim, uma frequência cardíaca 130, tá só assistindo sem muito sintoma, uma taquicardia, um incômodo, assim, você pode tentar a medicação VO. Agora, no contexto dela, 160, dispneica, eu já tenderia a fazer a medicação endovenosa. Aqui, o metoprolol, né? Bom e velho metoprolol. A maneira prática. E aí, como que a gente faz, então, Lu, de maneira prática aqui, o metoprolol endovenoso? Então, é uma ampola de 5 ml, que vem 5 miligramas. Então, a gente vai fazer a regra dos 5. Então, a infusão é em 5 minutos. Então, 1 ml por minuto. Eu reavalio o controle da frequência cardíaca em 5 minutos. E aí, não ocorrendo, eu repito essa dose até 3 vezes. E aí eu avalio a resposta desejada e aí eu progrido o paciente depois para terapia oral e pensar em deshospitalização. Fez aquele controle de frequência bom, né? Perto de 110, ali abaixo de 110, né, Lu? E aí transiciona, né? Transiciona ele para casa, né? A gente só citou aqui como o bloqueador de canal de cálcio como opção, né? De primeira linha. A única contraindicação é a insuficiência cardíaca, né? Então todas as diretrizes vão colocar, né? Paciente com fração de ejeção menor que 40% não é para usar bloqueador de canal de cálcio nesse cenário. Maravilha. Então, sendo assim, bem prático com tudo isso que a gente falou. Chegou no pronto-socorro, frequência estava alta, vou optar por controle de frequência e tentar chegar a bater ali 110. Fiz o metoprolol no esquema regra dos 5. Aí, eu controlei a frequência dessa paciente, libero. Quero um retorno dela em até 48 horas. Por quê? Se no wait em si ela reverteu o ritmo, perfeito. Se ela não reverteu o ritmo, aí aqui eu posso lançar a mão do que a gente tem no Brasil, que é a propafenona. E como é uma paciente que não tem muitos episódios de fibrilação atrial, ela não é frequente, inclusive foi a primeira na vida dela, a gente pode fazer o esquema pill in the pocket. Então, o que seria a pílula do bolso aí? A pílula do bolso, a gente usa propafenona, o paciente chega para nós ali no pronto-socorro, eu faço um metoprolol 30 minutos antes, ela está em FA ainda, eu faço metoprolol 30 minutos antes. E aqui é metoprolol VO, né? VO. 30 minutos antes. E aí depois eu faço a propafenona, vai variar a dose de acordo com o peso. E essa propafenona feita, eu vou segurar ela no pronto-socorro até 6 horas para avaliar se ela não vai ter efeitos colaterais de primeira dose. Quais sejam, bem rapidinho, hipotensão, bradicardia, taquiarritmias e o que pega. Eu mesmo já vi flutter atrial 1 para 1. Então, a FA pode se organizar em flutter e virar um flutter 1 para 1. Flutter 1 para 1 geralmente bate frequência de 300. É muito desconfortável. Ficou 6 horas, reverteu o ritmo com a propafenona. Perfeito. Ela respondeu ao pill in the pocket. Aí eu posso mandá-la para casa. Ela não vai ficar usando propafenona. Ela vai ter uma propafenona no bolso e um metoprolol no bolso. Toda vez que ela desencadear um sintoma, aí ela vai fazer o metoprolol, mesmo esquema. Metoprolol, esperar 30 minutos. E aí fazer a propafenona, aguardar em casa suas 4,
6 horas. Se não melhorar, aí procura o pronto-socorro. É legal isso, viu, Rafa, da propafenona. Realmente a gente acaba não tendo muito manejo, né? Principalmente a gente que acaba trabalhando um pouco no SUS. É difícil. Primeiro, a reavaliação, né? Às vezes o paciente realmente tem dificuldade de entender qual que é a importância dele retornar pra gente avaliar e tomar a conduta com a propafenona. E segundo, porque a gente não tem tanto disponível, né? Pra conseguir usar para nossos pacientes, porque já é uma terapia que custa, né? Pro paciente fica um pouco mais difícil. Você é o chato aqui da contraindicação, né? Propafenona também, né? É disfunção ventricular. Nesse nosso paciente não tem nenhuma evidência. Lógico que é sempre disponível, sempre de bom tom fazer um eco antes de fazer qualquer terapia que teria contraindicação, redução de fração de ejeção. Com certeza. Esse paciente a gente fica tranquilo, então essa ideia que o Rafa deu aí da estratégia fica bem redonda para ela, né? Eu acho que o próximo ponto que a gente vai ter que falar, né? Acho que inicialmente é a anticoagulação aqui para essa paciente. Sim. Então ela chegou pra gente, a gente optou por fazer o controle de frequência dela. A gente também tem que pensar, pô, essa paciente que tem um episódio de FA precisa ser anticoagulada ou não, né? E aí, como que a gente aborda, Rafa? Então, a gente vai entender o seguinte aqui, que cada guideline vai abordar um pouquinho diferente, só que tem coisas que todos concordam. Todos colocam no seu guideline o seguinte, que o risco tromboembólico de uma reversão de ritmo, ele é maior conforme o tempo de instalação da FA. Então, 12 horas ou mais, você já começa a apresentar riscos tromboembólicos. Se o paciente tem fatores de riscos, e aí a gente vai puxar o CHA-DIS-VA, se ele tiver muitos fatores de risco, quanto mais fatores de risco, maior a chance de evento tromboembólico, mesmo que essa FA não seja de tanto tempo de instalação. E por último, se o paciente anticoagula ou não. Então, são 3 fatores independentes de risco para evento tromboembólico. Em cima as mesmas referências bibliográficas em todos os guidelines são citados, porém, os experts que escrevem o guideline variam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Essa é uma paciente com instalação de 2 horas. Neste perfil de paciente, eu tenderia a não anticoagulá-la. Lembrando que, pela canadense, eles já são uns caras assim, putz, você quer estudar anticoagulação na FA? Estuda diretriz canadense. São os caras que fazem mais pormenores ali, você vai saber mais coisas, né? Então, no canadense, todo paciente que você reverteu o ritmo, ele não quer saber quanto tempo. Você vai anticoagular após. Tá bom? É que eles entendem aquele negócio do estante atrial, né? Que ele sai meio bobo, ainda teria um risco residual que fica aí por um tempo, né? Mesmo que menos tempo, né? Então, basicamente, eu não anticoagularia ela, não é contraindicado. Tá bom? Isso vai variar de guideline para guideline. Acho que o que precisa ficar na cabeça de vocês, isso que a gente falou, mais de 12 horas. Anticoagula ou não anticoagula e fatores de risco, fatores independentes para evento tromboembólico. Maravilha, Rafa. E até que pensar no contexto, né? Então, inicialmente para essa paciente, a gente não anticoagularia ela, né? CHA-DIS-VA, né? Dela baixo, a gente fica bem tranquilo. A gente vai considerar em fazer talvez a anticoagulação, a depender da temporalidade, no retorno dela, se ela ainda tiver em FA, e a gente optar por uma estratégia realmente de cardioversão para ela, né? Então, são momentos diferentes. Então, assim, nesse contexto que a paciente volta para nós em FA, na cardioversão de ritmo, se eu optar por isso, aí eu vou deixar a anticoagulação para ela por 4 semanas e não a longo prazo, porque o CHA-DIS-VA dela é 0. E de onde surgiu esse 4 semanas, que é legal? A gente tem um trabalho muito bacana, que era o seguinte: eu vou reverter o ritmo do paciente, faço um eco transesofágico pré, e aí eu vejo que a velocidade de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo, que é onde está 80% dos trombos, é muito lentificado. Tá. E aí, quando eu cardioverto esse paciente, eu repito o transesofágico, ele está em ritmo sinusal, mas mecanicamente o átrio está atordoado. Então, ele ainda está, apesar de em ritmo sinusal, com risco tromboembólico para formar, então, ali, o trombo no apêndice atrial. E este atordoamento mecânico e essa lentificação do esvaziamento dura até 30 dias. É daí que vem manter por 4 semanas a anticoagulação. Maravilha, Rafa. Essa informação é top, viu? Esse mecanismo fisiológico agora, falando de 4 semanas, faz sentido, viu? E aí, o que tem de mais recente, né? A europeia colocou, agora de 2024, a duração acima de 24 horas, né? Isso. Então é isso, né? De 12 a 24 dá uma dúvida, eu acho que acima de 24 aí tem essa questão toda do atordoamento miocárdico. Se você vai reverter ritmo depois disso, é considerar 4 semanas, né? Pra ela fechou, assim, vocês deram essa conduta inicial, tudo tranquilo, mandou a paciente pra casa, reavaliação, tudo certinho, tudo bem planejado. Mas já chegou outro paciente, tá? Um paciente de 65 anos, homem, com diagnóstico prévio de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, menor que 40%, de etiologia isquêmica. Ele já tinha um diagnóstico de fibrilação atrial prévio em uso de anticoagulação.
Ele vem no PS porque ele refere que ele está sentindo palpitação associada a uma dispneia progressiva há mais ou menos 48 horas. Ele fala que tem dispneia paroxística noturna e ortopneia. E na avaliação, já em sala de emergência, um eletrocardiograma confirmando uma fibrilação atrial de alta resposta com uma frequência cardíaca de 152. No exame físico, ele tem turgência jugular e tem estertores bibasais e tem sinais de congestão periférica, ali um cacifo 2 cruzes mais ou menos, tá? Tá aí pra gente fazer o manejo inicial dele. E aí, gente? Beleza. Aí aqui é uma coisa assim, né? Não é um plantão tendenciado, né? FA é a arritmia mais comum do PS. A gente não falou no começo, mas é isso, né? Assim, é muito prevalente na avaliação do pronto-socorro. Isso mesmo, Luca. Então, se você pegar FA no pronto-socorro, 0,5% dos atendimentos de uma emergência, né? Então, uma emergência aí batendo 400, 500 atendimentos dia, você vai pegar 2, 3 casos aí, com certeza. Então, ainda não estamos roubando aqui, né? Ainda tá no balaio aí. E aí aqui tem aquela questão, de novo, né? É um paciente que já tem uma IC prévia, já tinha o diagnóstico de FA e chega com FA e chega com sinais de IC. E aí fica aquela questão, né? O que tá causando o quê? Lembrar aí aqui no C, né, da avaliação da nossa FA, comorbidades a gente já tem, que é a IC. Condição, né, clínica. Paciente, a principal causa aqui, má aderência, né? Parou de tomar os medicamentos, será que eu estava usando beta-bloqueador? Não estava, e aí é uma causa comum, tanto da descompensação da IC como da FA, né? E aí outras coisas. Então, esse paciente pode estar infectado, pode ter uma infecção pulmonar, pode ter alguma outra condição que está deflagrando tanto a IC como a FA em descompensação, né? Maravilha, eu acho que isso vale, a gente tem que pontuar, né? Porque o primeiro paciente, como a gente chama de libação alcoólica, paciente jovem, a gente meio que passou na lata, né? O fator desencadeante é esse, né? Mas eu acho que num paciente que, lógico, dado a maior complexidade, a gente tem que tentar entender se não tem mais alguma coisa descompensando esse paciente, além de simplesmente ele iniciou um episódio de alta resposta, descompensou a insuficiência cardíaca, ou estava mal aderente, iniciou a fibrilação atrial, né? Esse paciente realmente ele pode ter alguma outra coisa associada. Então, sinais infecciosos têm que ser investigados, até uso de medicações novas, né? E esse paciente, em termos de libação alcoólica e por aí vai. Então, os triggers para esse paciente ter descompensado dessa maneira tem que ser bem avaliado aí no C da nossa avaliação, né? Já pegando o paciente aqui, não falei, né? Mas os sinais vitais dele na entrada estavam normais, ele só tinha mais essa dispneia e com sinais aí do que parecia ser uma descompensação de uma insuficiência cardíaca, né? Então, uma insuficiência cardíaca realmente descompensada nas últimas 48 horas. Mas não me parece que esse paciente se encaixa no que a gente falou em termos de instabilidade, né? Então, em termos de controle de sintoma, a gente não precisaria partir necessariamente para a cardioversão elétrica dele. A gente ia pensar nas medicações, como que seria feito, né? Controle de frequência ou controle de ritmo. Até porque eu não entendo ele no edema agudo de pulmão. Então, assim, uma FA que agudizou, que subitamente, então, fez com que ele entrasse no edema agudo de pulmão. Então, na verdade, ele está com uma FA. A instalação a gente não vai ter o tempo correto, e isso é uma coisa importante de pontuar para qualquer paciente com FA. Eles sempre subestimam o tempo de instalação da FA. Se ele me falou 2 horas, pode ser 8. Se ele me falou 10 horas, pode ser 10 dias. Então, porque principalmente esse paciente com IC, ele já tem uma FA prévia, ele pode ficar sintomático, né, nas frequências cardíacas muito elevadas e não ficar sintomático com frequências cardíacas mais baixas. Justo. Indo então para o B, podemos ir para o B? Vamos. Ali, bom controle de sintomas, né? E voltando só um pouquinho na parte comorbidades, porque acho que puxa um gancho, lembrar que não é só de antiarrítmico que se reverte uma FA. Porque paciente que tem IC, quando bem tratado da sua insuficiência cardíaca com IECA, beta-bloqueador, tudo, ele diminui a sua reincidência de FA. E agora, para a gente controlar os sintomas desse paciente, tá um pouquinho mais fácil, né? Ele tem um chá de SVA, eu diria 2, porque ele tem IC, mas ele é coronariano básico, então, de base. Então, ele vai entrar no V também, que o V não é só vasculopatia periférica, também é doença vascular coronariana. Então, ele ganharia um chá de SVA, aí eu não sei a idade, ganharia de 2. E aí, a condição desencadeante, a gente vai procurar como a gente já fez. Controle de frequência não era mandatório? Aqui também será. O que a gente vai utilizar para controlar a frequência desse paciente, então? Se a gente está considerando que esse paciente está numa IC aguda, a gente vai ter alguma limitação de medicações. Então, vamos pontuar bem direitinho aqui. O metoprolol é sempre o meu preferido para controlar a frequência de qualquer pessoa, qualquer paciente com FA. Mas no contexto de IC aguda, e a gente puxa isso muito dos estudos de infarto, que quando a gente fazia metoprolol EV nos infartos, a gente piorava a classe funcional do paciente, inclusive podia levar o paciente ao choque. Aqui é a mesma coisa. Então, paciente em IC aguda, metoprolol não vai ser minha primeira opção, porque se ele está com uma classe funcional descompensada, eu posso piorar a classe funcional se eu utilizar o metoprolol. E aí vai
ser aquela descompensação difícil de controlar depois, né, Rafa? Acho que o contraponto aqui é com o paciente que não está em uma IC aguda, né? Então ele tem uma IC prévia, mesmo que seja uma fração de ejeção reduzida, mas não tem nenhum sinal de congestão, não tem nenhum sinal de descompensação, né? A gente tem uma ideia de que o metoprolol também é contraindicado aqui, né? O beta-bloqueador também é contraindicado aqui, mas isso não é verdade, né? Perfeito, isso mesmo. O metoprolol não é contraindicado na IC, ele é contraindicado no momento da IC descompensada, né? Que quando você utiliza, você pode piorar a classe funcional. E a diretriz de IC crônica fala isso, chega o cara com uma IC perfil B, você pode entrar com qualquer medicação modificadora de mortalidade, mas tomar cuidado com o beta-bloqueador no paciente muito descompensado, que ele pode ter uma piora de classe funcional. Funciona da mesma forma. Certo? Pensar naqueles perfis, né? Perfil B, perfil C, perfil L, não vai bem. Quando você vai ler, né, é aquilo. Eles falam, até terço basal, cistertora, dá pra usar o beta-bloqueador. Eu acho, é muito difícil na prática, né? Eu concordo, Lu. Paciente IC crônica, às vezes, nem faz mais estertor. Então ele chega com dispneia, chega com sinal de edema, não tem exame físico positivo, aí é examinador dependente, ficou em dúvida, às vezes é melhor fugir do beta-bloqueador, porque aí, ou se vai fazer, tem que estar monitorizado. Porque pode ser que o cara aí piore, né? Não, depois que você fez a tentativa com o beta-bloqueador. E outra contraindicação que a gente carrega, né, do beta-bloqueio é a questão do broncoespasmo, do DPOC, da asma, né? Pensando em DPOC, principalmente é aquele DPOC descompensado ou DPOC grave, que eu tenho medo do beta-bloqueio, mesmo que cardio-seletivo, vai ter uma piora pulmonar. Agora aquilo, né? O cara é DPOC, super gold IA, usa o medicamento, tá bem, dá pra usar o beta-bloqueador, né? Que aqui a gente tá falando no contexto de PS, né, Lu? Então, o que a gente vai evitar é o paciente com DPOC exacerbado, às vezes ele exacerbou também, tá no PS por causa disso, junto com tudo isso que tá acontecendo, e aí, né? Tem FA, é comum, né, eles fazerem taquiarritmia também. Ou tomar cuidado naqueles pacientes que realmente têm uma função pulmonar péssima, né? Um VF1 menor do que 30, 50%, já usa às vezes oxigênio, tomar cuidado. Aí não vamos brincar com fogo, né? Justo. Mas, bem, para esse paciente não dá para usar nem bloqueador de canal de cálcio, nem beta-bloqueador. Aí, e agora? Eu sei que o pessoal que tá ouvindo a gente tá pensando. E não é a mildarona a resposta. Exatamente. A resposta aqui é deslanosídeo. A gente esquece, a gente não costuma usar, mas pode ir lá na farmácia da UPA onde você trabalha, do pronto-socorro onde você trabalha e perguntar, tem deslanosídeo? A farmacêutica vai falar, sim, tem. A maioria tem, né, Rafa? O cardiologista brasileiro gosta dessa medicação, tá? Às vezes a gente não tem disponível em outros países, né? O deslanosídeo, mas aqui no Brasil é bem disponível, né? E aí, assim, o que bloqueia a pessoa de utilizar é não saber a posologia, como funciona. E aí, como é que a gente vai fazer aqui? Então, lembrando, estamos querendo controlar a frequência de uma paciente que está com uma insuficiência cardíaca descompensada. Digoxina, Digoxina, na verdade, assim, a classe é digital. Digoxina é o comprimido, deslanosídeo é a ampola. É esse que a gente vai utilizar aqui, EV, para controlar. O deslanosídeo, a gente pode fazer ali de 1 a 2 ampolas, sem diluição. Então, lembre que o efeito começa com 5 minutos, porém, pode demorar até de 2 a 6 horas para fazer seu efeito pleno, atingir o pico. Que a gente vê a maior dificuldade aí, viu, Rafa? As pessoas, como normalmente elas estão com conduta de usar o deslanosídeo, né? Elas esperam uma resposta rápida, né? Mas então não é assim. Às vezes a gente pode demorar aí até horas para ter uma resposta plena do medicamento. Exatamente. E esse é um cuidado, né? De não ficar repicando a dose em tempos muito curtos, sendo que você nem viu a resposta completa da primeira dose que você fez, né? Isso, aí a gente pode repetir essas ampolas aí, chegar no total ali de 4, 5 ampolas em 24 horas, geralmente um intervalo de 6 horas. E é o contraponto ao metoprolol, né? Que é aquilo, né? Então, imediato, né? 5 minutos, você tá querendo controlar, a frequência do cara tá alta, né? Mas não, aqui não, né? E dá um medo, né? Tipo assim, putz, digitálico, porque dose tóxica. O cuidado é paciente com disfunção renal, principalmente, que aí sim, né? O limiar tóxico e terapêutico, ele é mais estreito. Os idosos. A gente tende a evitar nesse contexto, mas na maioria das situações, esse é o cenário que ele vai melhor do que a meldarona, do que qualquer outro medicamento que a gente tem disponível e segurar a ansiedade, né? Tô fazendo, daqui a meia horinha vai dar certo. E via de regra, né, Lu? Não é nessas primeiras 24 horas que a gente vai ver esse efeito tóxico, né? Que se a gente usar da maneira correta, é muito difícil, dependendo do paciente, lógico, das comorbidades, é muito difícil a gente ultrapassar a faixa terapêutica, por mais estreita que ela seja. Exatamente. Né? Se você usar todas as ampolas como está descrito, você não vai conseguir atingir a faixa tóxica. E um ponto legal aqui é falar sobre a intoxicação digital
digitálico porque é uma dúvida muito comum. Você pega lá, o paciente fez deslanosídeo. O que é efeito tóxico da medicação que eu vou suspender? Lembrar da xantocromia, lembrar o paciente tem visão, começa a ver tudo amarelo, dor abdominal, náuseas, vômitos. Isso é sintoma clínico de intoxicação. Eletrocardiograficamente falando, a pá de pedreiro não é intoxicação. O pessoal fala muito de pá de pedreiro, é intoxicação por digital. Não é. É efeito medicamentoso do digital. O que vai dar no eletrocardiograma que é efeito tóxico do digital? Geralmente taquicardia ventricular bidirecional, então quer para cima, quer para baixo, quer para cima, para baixo. Alargado, pode fazer também taquicardia atrial de condução AV variável. Isso sim, aí a gente tem que levantar a bola para pensar em intoxicação pelo digital. Interessante, Rafa. Agora saindo do deslonosídeo, né, dos digitálicos, acho que a gente vai entrar aqui um pouquinho no contexto da amidarona. E a amidarona que a gente tá falando aqui, gente, de novo, né, a gente inicialmente, o nosso objetivo é o uso da amidarona para controle de frequência, tá? Então a amidarona aqui como segunda opção, depois do deslonosídeo, a gente tem algumas doses de recomendação, né? Lembrar que a amidarona, nesse contexto de controle de frequência, vai ter também uma dose de ataque, de manutenção, que via de regra vai ser as mesmas doses do controle de ritmo, mas aqui o nosso objetivo é sim, inicialmente, controle de frequência. Com relação à dose de ataque, eu já vi algumas recomendações. Vou até pedir uma ajuda do Rafa aqui para ver o que ele acha. Eu já vi recomendação de fazer 300, eu já vi recomendação de fazer 150 e já vi recomendação de não fazer e fazer só a dose de manutenção. Sendo que a dose de manutenção é de 900 a 1.200 em 24 horas em infusão lenta, né? Perfeito. Qual que é o problema, né? Por que a gente vê que tem tanta diferença com relação a essas doses de ataque? Porque às vezes a amidarona, quanto maior a dose de ataque que a gente faz e quanto mais rápido a gente faz, ela vem junto com um risco de hipotensão importante, e às vezes é uma hipotensão que a gente descompensa esse paciente, é uma hipotensão de difícil tratamento, né? Então o cuidado que a gente tem que tomar é que as infusões tem que ser aí abaixo de 2 mg por minuto. Se for optar pela dose de 300, saber que tem um risco maior de fazer hipotensão, e talvez a dose de 150 para um paciente que já tende a hipotensão, talvez seja mais benéfica, mas já vi também não fazer essa dose de ataque, iniciar a manutenção e observar o paciente. Isso, aí dá uma esticadinha no ataque, né? Dá uma esticadinha, você pega o guideline americano e europeu, eles mesmos fazem o ataque em 1 hora. Ao invés de fazer aquele 20, 30 minutos que a gente costuma falar, faz em 1 hora, um pouquinho mais prolongado, evitar a hipotensão, que é um paciente que já tá na corda bamba, né? Tem uma ICzinha, já tem uma FA de alta, vamos devagar. A gente não espera que o cara chegue muito hipertenso, né? Aquela hemodinâmica limítrofe, né? Saber desse efeito aí que pode cair. Uma coisa que vai arrepiar o cara é assim, mas não vai cardioverter ele, essa amidarona, porque é um antiarrítmico. E aí não pode cardioverter? Pode. Mas e a dose é a mesma, né? Inclusive. Então vou deixar de usar? Lembre, por isso que a gente colocou ela por último. A gente vai tentar evitá-la, né? Mas, a depender do contexto, a gente não vai ter muito para onde correr. E a gente vai precisar usar da amidarona sabendo dos riscos de má reversão. E lembrando, esse paciente anticoagulava prévio. Então, se ele anticoagula prévio, se for com Marevan, Deus me dê luz e que eu abra os exames dele e ele esteja há 3 semanas anticoagulado na faixa, né? Se ele usar um DOAC e ele jurar por Deus que ele tá 3 semanas usando todos os dias certinho, eu tô tranquilo. Tranquilamente. Eu tô tranquilo. Lógico, o chá desvasca, quanto maior o chá desvasca, quanto maior o tempo de FA, maior o risco de evento trombembólico, mas dentre a possibilidade nele, é o menor risco possível. Com certeza, aqui é custo-benefício, né, Rafa? Então, a gente tá falando desse risco, mas o risco da gente... Primeiro, o risco da gente reverter esse paciente com amidarona já é baixo, principalmente o paciente com hemodinâmico cardíaco, com átrio grande, por aí vai. Segundo, o maior risco dele no momento é essa frequência alta descompensando a insuficiência cardíaca, né? Exatamente. Então, se a opção é realmente a amidarona, a gente vai ter que usar ela para trazer esse paciente para estabilidade de novo. E lógico, né? Se eu tiver receio e ele não tiver contraindicação e ele não anticoagulasse previamente, a gente iniciaria a anticoagulação conforme o risco dele de tromboembolismo, né? Exatamente. Aí, não tô anticoagulado na faixa nas últimas 3 semanas, então aí a gente vai cair naquele famoso, um eco transesofágico, se eu tiver disponível, para poder avaliar se esse paciente tem trombo ou não, principalmente olhando ali o apêndice atrial esquerdo. E tem uma coisa legal aqui também, que já é posicionamento dos guidelines, que é a tomografia de coração com contraste, para a gente poder avaliar. Às vezes eu não tenho eco transesofágico, mas eu estou num lugar que tem tomo. E se eu tiver um protocolo para fazer tomografia de coração com contraste, a gente faz lá o contraste iodado, faz uma captação de imagens tardia até 6 minutos, e ali eu posso já tentar ver a falha de enchimento no apêndice atrial esquerdo. E eu posso usar isso por guideline como ausência de trombo no apêndice atrial esquerdo. Maravilha.
Legal. E ainda assim é aquilo, né? O cara chegou descompensado, a frequência tá alta, vai ter que controlar, né? Não tem opção, a amiodarona o risco é baixo, mas não tem o que fazer. Vai ter que... Não dá pra deixar o cara com 160, 170 de frequência cardíaca. Exatamente. Agora, a FA é a arritmia holística, né? Então você tem que olhar tudo. Né? Então, pra chegar aqui na amiodarona, o que a gente já pressupôs, né? Que a volemia do cara tá sendo otimizada. Então, se ele chegou hipervolêmico, já fiz diurético, já fiz VNI pro quadro da congestão pulmonar, já avaliei se precisava entrar ou não com antibiótico, se tinha alguma infecção associada. Exatamente. Isso tudo, em conjunto, vai dando uma amortecida na arritmia do cara. Exatamente. Entendeu? Aí, beleza. Nada deu certo. Exatamente. Cheguei na amiodarona como última opção pra ir correndo o risco de fazer uma cardioversão espontânea. Correndo. É baixo? É. Mas a gente tava levantando aqui estudo, né, que viu que, assim, espontaneamente o cara reverte 14%, 15%. Então, exatamente. Né? Assim, a da amiodarona é 20%, 30%. É o risco-benefício. Esse é aquele Ele cenário reverteu espontaneamente pro cuidado da IC do que a amiodarona, na verdade. Né? E lembrando que cardiopatia estrutural é isso. Ele entra e sai, independente da gente querer ou não, né? Mesmo na ausência de cardiopatia, já é muito alta a incidência de recorrência. Imagina um cara que tem remodelamento atrial, né? Justo. E aí, já que a gente falou de amiodarona, né, tem uma medicação que a gente usa junto aqui, que entra na alquimia dos cardiologistas, tá, Rafa? Que é o famoso, né, potássio maior que 4, magnésio maior que 2. E falando especificamente aqui do magnésio, tá? Como que a gente usa? Então, lembrar que são duas coisas diferentes, né? Se os eletrólitos estão baixos, é um fator desencadeante da FA, eles vão precisar ser corrigidos de qualquer forma. E pacientes com o magnésio normal, ainda assim podem se beneficiar da utilização do sulfato de magnésio. Agora, aí qual que é o cuidado aqui, né? Porque a gente está falando de um paciente com insuficiência cardíaca, e o sulfato de magnésio é uma medicação que, na maioria dos trabalhos, foi usada como adjuvante, nunca a primeira escolha, mas, já usei um metoprolol em quem eu podia, já usei um digital ali, um deslanoside em quem podia. Não controlei, vamos usar o sulfato de magnésio como adjuvante. Então, aí sim a gente viu o benefício, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Agora, critério de exclusão é paciente com insuficiência cardíaca, classe funcional aí, NIRA 3 ou 4, a gente não deve utilizar o sulfato de magnésio, tá bom? Porque a gente tá falando de um cara com IC, então vamos tomar esse cuidado. Pode levar um pouquinho de hipotensão, então é um paciente mais na corda bamba, como a gente falou, então tem que tomar esse cuidado. E a maioria dos trabalhos nem incluiu esse grupo, né, na avaliação. O perfil isolado de C não foi realmente estudado, né? Aqui daria para considerar, né? Então a gente tá falando de um paciente com FA, talvez descompensou, né? A gente não tinha muito bem o NIRA dele de base, né? Mas daria para considerar a utilização. Aí só, como o Rafa falou, né? A gente acaba usando mais com outras medicações, principalmente falando do magnésio, às vezes associar junto com a infusão do magnésio ou o sulfato de magnésio nesses pacientes que a gente tá escolhendo a amiodarona. Parece que ele ajuda realmente no controle de frequência, então ele entra como adjuvante nesse contexto. E tem sim, lá, não vou falar que não tem, mas tem estudos, principalmente o Lomag, que tentou comprar lá com o placebo, que inclusive viu aí uma melhor dose, que é de 4,5 gramas pra gente fazer, infundir ali em 15, 30 minutos. E ele foi melhor do que o placebo, mas ainda assim a gente acaba preferindo, por outras evidências, associar com outras medicações que têm benefício, né? Um ponto legal aqui é a dose, né? Como o Cauê falou, 4,5 gramas versus 9 gramas, em termos de controle de frequência foi igual, porém 9 gramas trouxe mais efeitos adversos, tá? E como é que eu vou trazer aqui uma posologia para vocês poderem aí usar na prática de vocês, do sulfato de magnésio, que seria ali 4,5 gramas, lembra, né? Geralmente a gente usa ampola a 10%, então a gente vai ter aí 1 grama em cada ampola. Então 4,5 gramas num sorinho de 100 correr em 30 minutos. Essa é a forma que a gente costuma utilizar o sulfato de magnésio aí para tentar usar como adjuvante nesse paciente. 4 ampolas e meia, e aí não tem que ter pavor, porque é uma dose bem razoável, tem vários meta-análises que assim, mostrou que efeito adverso nesse esquema dessa dose é muito, muito baixo, né? Sim. Então, pelo perfil de segurança, acaba que vira uma opção mandrake aí que a gente usa. É curioso, né? O único guideline que cita para uso de controle de frequência é o americano. Na ESC, a palavra magnésio aparece uma vez, e no canadense nesse contexto assim, de manter os eletrólitos normais. Entra muito na experiência do serviço, às vezes, também, né? Sim. Exato. E reforçando aqui, né, insuficiência renal, não utilizar. E outra coisa também importante é o seguinte, porque quando a gente fala de FA na emergência, a pessoa já tá na cabeça também assim dela, FA/flutter, né? Vou tratar FA, mas se vier flutter, eu vou tratar da mesma forma. O sulfato de magnésio em específico, os trabalhos utilizavam só pacientes em FA, tá? Então a gente não sabe o real benefício nos pacientes com flutter.
Maravilha. Fechando agora só o último passo, né, que seria então o A, pra gente falar de anticoagulação. Acho que para esse paciente só falar algumas nuances, né, com relação ao paciente cardiopata, né? Então, falando nessa nossa avaliação aí sistematizada, indo para o A de anticoagulação, é importante a gente entender quais são os pacientes que se beneficiam da anticoagulação. Então, esse paciente em específico, CHA-DIS-VA 2, né, IC mais doença isquêmica, ele vai ganhar anticoagulação por toda a vida. Agora, lembre do seguinte, né, a gente está falando de CHA-DIS-VA, mas nem de toda IC necessita de CHA-DIS-VA para ganhar anticoagulação por toda a vida. FA-valvar, por exemplo, ganha anticoagulação por toda a vida, independente do CHA-DIS-VA. Qual é o cuidado aqui, pessoal? FA-valvar não é qualquer prótese mitral aórtica que esteja ali. FA-valvar, por definição, prótese metálica ou estenose mitral moderada a grave em pacientes que sejam reumáticos ou não. Tá bom? Esses são os pacientes com FA-valvar. E por que eu tenho que falar disso em específico? Não vou calcular o CHA-DIS-VA e também não vou utilizar DOAC. Só anticoagulação que foi benéfica nesse cenário. DOAC já mostrou aumento de eventos trombóticos. Outra situação que eu não uso CHA-DIS-VA. Então, FA com algumas cardiopatias em específico, cardiopatia miocárdica hipertrófica e FA com amiloidose. Então, eu vou utilizar a anticoagulação a longo prazo sem levar em consideração o CHA-DIS-VA do paciente. Pô, essa informação é bem legal, né? Então, pensar em hipertrófica e amiloidose, que também ganha indicação de anticoagulação, porque a hipertrófica, principalmente, né? Às vezes o CHA-DIS-VA vai ser baixo, 0, 1, né? E o valvar, aí a ponderação do uso ainda dos antagonistas da vitamina K, né? Varfarina vai como medicamento de escolha nesse cenário ainda. Só fazendo um pormenor que a gente está no Brasil, tem muito Chagas, né? A experiência de Chagas não tem ninguém no mundo, acho que mais experiência que a gente, talvez Bolívia, esses cantos assim também. Mas o paciente com necessidade de anticoagulação, que é portador de Chagas, independente de FA, por exemplo, a gente tem um score meio paralelo aí, que é o IPEC-Fiocruz. Então, a gente tem o paciente com Chagas, se ele tiver FA e tiver independente de ter FA, né? Faz o IPEC-Fiocruz e vem mais elevado, ele vai ganhar anticoagulação também. Então, só para trazer mais uma cardiopatia, que eu não vou avaliar o CHA-DIS-VA em específico, eu vou avaliar um outro score e que pode indicar anticoagulação, mas pontuando aqui, não dependente da FA em si. Show. Então, gente, esse paciente na sala de emergência, a gente fez primeiro o manejo inicial da IC dele, né, da IC aguda, junto aí com o deslanosídeo. O paciente começou a controlar um pouquinho de frequência, otimizou um pouco a diurese, otimizou a sobrecarga cardíaca, ficou em observação e Brasil. Tiramos ele da sala de emergência e já chegou outro paciente com FA aqui pra gente, tá? Também ainda na nossa cota dos 3 pacientes por plantão. Vamos lá. E aí, nosso terceiro paciente, então aqui, é um senhor de 78 anos, tá? Um paciente aí que parece que já era acamado por uma demência prévia, parecia que tinha diagnóstico de Alzheimer. Chegou no pronto-socorro pra gente com uma história, segundo os familiares, de uma febre, calafrios e tosse produtiva nas últimas 24 horas. Foi levado para a sala de emergência por sinais de sepse. Na avaliação, a gente viu que ele estava com ritmo irregular, com uma frequência cardíaca de 151, e aí no eletrocardiograma tinha uma fibrilação atrial aí associada. Durante a monitorização dele, é um paciente que estava hipotenso, começou a hidratação, foram coletadas hemoculturas e foi realizado o antibiótico inicialmente. E aí tá aí nesse momento pra gente continuar a condução dele. Então, se a gente for fazer essa avaliação sistematizada, seguindo aí o CBA, comorbidades bastante, né? A idade já tem, a demência é legal também de lembrar, né? Um paciente com FA tem maior risco de demência, né? Aí a gente não vai saber se foi ovo ou galinha aí, mas um paciente cheio de comorbidades que chega com essa FA, que está séptico, um doente crítico, vai merecer uma UTI, e a gente vai ter que ver o que vai fazer aí com essa FA. Pontos importantes, né? Então, paciente, até 50% das sepsis podem fazer FA recorrentes no primeiro ano. Então, assim, é muita coisa. A FA também, no doente crítico, tem um risco ali de AVC 3 vezes mais do que não ter FA. Então, não dá pra pensar assim, só foi uma FA desencadeada pela sepsis, deixa ela quieta aí que tá tudo bem. Não, esse paciente tem mais risco embólico. Então, a gente vai ter que levar em consideração isso e decidir em que momento a gente vai anticoagular. Então, FA e doente crítico, FA/sepse, mais AVC, mais mortalidade, mais tempo de internação. Então, a gente tem sim que manejar esse paciente. O difícil é se basear por evidências, não é esse, Cauê? Exatamente, Rafa. A gente tem pouca evidência. Eu acho que o que a gente vai ter mais são estudos retrospectivos, ensaios não randomizados com relação a esses pacientes. E aí, eu tento organizar na minha cabeça justamente isso que a gente está fazendo até agora, né, Rafa? Então, eu vou ver o risco dele, e aí eu vou ver com relação se eu preciso controlar a frequência dele, ou se aquilo ali só não é uma resposta fisiológica ao momento da sepsis que ele se encontra, principalmente ali no manejo inicial, né? E depois a gente vai avaliar qual que é o risco-benefício da gente fazer anticoagulação para esse paciente. Então, começando aqui pelo B, né?
né? Seguindo nossa avaliação e começando pelo B, frequência cardíaca. Em um paciente com uma FA secundária sepse, a grande verdade é que a gente não tem um corte absoluto de quão aumentada a frequência vai estar para a gente iniciar uma medicação. Eu acho que a gente tem um corte inferior aqui, tá? Se for optado por iniciar alguma medicação de controle de frequência, a gente sabe que ao atingir uma frequência menor do que 100, ou seja, eu ser muito agressivo com aquela frequência dele no momento de instabilidade associada à sepse, é mais maléfico do que eu manter uma frequência ali por volta de 100, 120, que é o que a gente já tem de base. Com relação a quando iniciar uma medicação para controle de frequência desses pacientes, o que a gente tem noção é que talvez uma frequência principalmente acima de 150 associa-se com desacoplamento atrioventricular e isso pode piorar a instabilidade. Mas, de novo, gente, não é uma verdade universal. Aí é beira do leito, né? Beira do leito, uma PAI. Se você viu a FA entrando agudamente, você sabe quando estava PA, você sabe quando está PA agora. E aí você vai ter uma ideia real dessa instabilidade, né? Exatamente. Pegar o cara com nora, vaso e adrena. A frequência está 150, poxa, totalmente... Talvez isso seja normal, né? Cara, esperado, né? Se tivesse sinusal, também estaria 150, né? Podia estar 160. Acho que essa é a ideia. Aí aqui, porque isso é o cenário do clínico, né? Que está no plantão na UTI, frequência 180, né? Aí começa aquela situação. O que está acontecendo, né? Como que eu gosto de organizar? Primeiro, parece bem apropriado que abaixo de 150, dificilmente a FA é a causa de qualquer tipo de instabilidade hemodinâmica. Perfeito. Ou até uma grande colaboradora, né? Exatamente. E aí tem esse ponto. Motivos, ele não faltam para o paciente estar instável. Então, primeiro cenário, independente da frequência cardíaca, corrigir esses motivos. Então, exatamente. Bundle da sepse, expansão volêmica, droga vasoativa, antibiótico, controle de foco, né? Às vezes é foco fechado, alguma coisa assim. Beleza. Eu acho que prioridades, né? Prioridades. Então, essa é a prioridade antes da gente sair com uma ansiedade de querer entrar alguma medicação para frequência cardíaca. Exato. E aí, beleza. Aí agora a próxima pergunta que fica é: e se o paciente tiver com a hemodinâmica instável? A FA é a culpada ou é consequência? Porque se for uma sepse, tem a questão também do seguinte: às vezes ele tá precisando dessa frequência mais elevada, que é aquele contexto que o Rafa falou, né? O cara tá com nora, do não sei o quê. A frequência já era esperado que ia estar elevado mesmo, a FA tende a elevar um pouquinho, mas é isso. Se eu quiser controlar frequência nesse paciente, posso ser maléfico. E aí, nem trazendo para um alvo mais baixo, né? Como o Cauê comentou, mas qualquer controle, eu tô limando ali um pouco da compensação cardíaca, ele vai piorar um pouco. Então tem dois cenários. Flagrei a arritmia entrando, o paciente estava ok, razoável, e ele piora muito quando a frequência cardíaca estoura. Então é aquela FA lá que bate assim, 170, 180, 200, e o cara choca valendo. Que não tem... Aí beleza, né? Eu vi, flagrei, presenciei, cardioversão elétrica, CLS, tudo bem. Agora no cenário em que eu não sei, o paciente ainda tem muita pendência, talvez aborda tudo isso, para daí a gente considerar o controle de frequência, e aí é um contexto que a gente meio que incorre na mildarona, não tem muito o que fazer, né? Porque o desmonosídeo nesses pacientes que estão em sepse, choque séptico, às vezes por contraindicação da função renal não dá para usar. O magnésio aqui entra como um adjuvante bem razoável, né? Então acho que todo paciente acaba sendo elegível à terapia com magnésio, e a amiodarona naqueles cuidados, né? A hemodinâmica meio tênue, não sei o que, talvez eu faça o ataque mais lento, não faço o ataque, faço só a manutenção e vou tentar controlar a frequência com o que eu tenho, sempre tendo em mente, né? Provavelmente é secundário a algum processo. E reforçando, né? A gente tá falando de coisas aqui baseada em pouca ou nenhuma evidência. Então a gente tem que tomar cuidado para não levar isso a ferro e fogo. Por exemplo, o sulfato de magnésio mesmo pode causar hipotensão. Exato. Então será que no contexto de choque séptico ele seria um bom adjuvante? Parece que não. Porém, isso daqui não tá estudado. Então fica aí para próximos períodos aí que podem ser avaliados. Sepse sem choque séptico, por exemplo, tem bastante estudo em relação ao beta-bloqueador. Então talvez não seja... talvez não. Isso a gente baseado em alguma evidência, a gente pode utilizar o beta-bloqueador, lógico que, levando em consideração todos os pormenores que o Luca falou, numa FA muito estourada, num paciente que não está chocado, o beta-bloqueador tem o seu espaço. No choque séptico já fica diferente, que o Luca também já abordou. Aí quem vai meio que sobrar pra gente é a amiodarona, e aí entender se o paciente merece ou não esse controle de frequência com essa medicação, que vai ser a mágica, e é a pergunta de $1 milhão aí que a gente tem que fazer. Rafa, acho que só a dificuldade que a gente tem, né, trabalhando em UTI, principalmente em hospital do SUS, é com relação aos beta-bloqueadores, porque realmente existe essa sinalização, né, o paciente principalmente não chocado, será que eu usar um beta-bloqueador para ele para trazer a frequência para normalidade não traz benefício? Poucos estudos avaliaram isso, mas os que avaliaram, né, eles usaram, lembrar que beta-bloqueadores ou de
ação curta ou ultra específicos para componente beta, que não vai mexer muito na hemodinâmica do paciente vasodilatado, né? Sim. Então aqui eu tô falando do esmolol, que é legal, né? A gente vai entrar endovenoso, ele tem uma ação rápida, ele tem uma duração curta. Deu errado, Deu ruim, tirei, né? Não E é a aí, mesma coisa resolveu, tá tudo certo. Não é a mesma coisa que o metoprolol EV, né? É. E aí o que está sendo estudado no momento em pacientes sépticos nesses contextos é o landiolol, né? Mas isso é uma coisa mais dos americanos, que eles têm lá, que é um ultra específico de componente beta, que tem pouco efeito na hemodinâmica do paciente. Perfeito. Grande verdade, gente, a gente não tem evidências contundentes. Às vezes, no contexto certo, pode ser uma opção, mas pouco disponível aqui no Brasil. Uma coisa que o Lu falou com relação, se a gente for optar, né? Falou, pô, veio a FA no meio, eu vi, estava beira-leito, ele instabilizou com a FA. Se eu for optar pela cardioversão elétrica, tem que lembrar, esses pacientes sépticos, eles recorrem muito, né? E às vezes imediato, né? Poucos minutos depois, 24 horas, 48 horas, a maior parte, grande verdade, é que eles têm recorrência. Então, lembrar, então, se optei, talvez eu tenha que fazer um adjuvante que, infelizmente, é o amiodarona. Na prática, com as recomendações que a gente já tinha para o paciente com IC, cuidado. Às vezes, até evitar a dose de ataque da amiodarona. Num contexto que você ainda está cuidando da sepsis, talvez uma amiodarona só de manutenção, só para você controlar minimamente a frequência do seu paciente, pode ser interessante. Se você considerar o ataque, com aquele cuidado que o Rafa falou, uma infusão mais prolongada, em 60 minutos, talvez não tenha problema nenhum. E aí, queimando o neurônio final aqui, também evitar um pouco coisas que vão piorar a FA, né? Talvez é aquele cenário que eu começo a preferenciar a droga vasoativa do tipo vasopressina, né? Do que, por exemplo, adrenalina. Com certeza. Né? Eu li bastante coisa deles falarem também do Aramin, né? Da fenilefrina, que é a droga vasoativa do anestesista. Do bolso, né? Do anestesista. Componente beta, né? Que a gente acaba não tendo muito, eles usam, né? Então, é uma opção também. E aí, é aquilo, né? Putz, a dobutamina aqui, terrível, né? A frequência do cara tá alta, você vai colocar dobuta, vixe, vai piorar, né? Então, é uma dança aqui, né? É um equilíbrio difícil. É interessante falar porque a gente não tem evidência, né, Lu? Mas, assim, a gente tem evidência de estudos fisiológicos do paciente com sepse, né? Que usa adrena, por exemplo, e sabe que esse paciente tá com cardias a mais. Então, por que não usar uma medicação que é menos adrenérgica ou, às vezes, nada adrenérgica, né? Exato. Vasopressina. E, às vezes, até em locais com mais disponibilidade, né? Além da vasopressina, agonistas de angiotensina 2, que talvez sejam uma opção aí que não elevam tanto a taquicardia, mas isso vai muito mais com relação à familiaridade, às medicações e os benefícios mais fisiológicos, né? Lembrar, a gente tá em um campo de incertezas, no pântano de incertezas das evidências aqui, que nem o João fala. Né? Aqui é um lugar extremo, né? E aí é isso, né? Então, 150, geralmente não vai, abaixo disso, não vai precisar controlar. Se eu optei por controlar, manter ali entre 130 parece uma frequência, um alvo razoável. E indo pro A, né, de anticoagulação. Aí, falando em incertezas, aqui é o cume, né, da incerteza. Lu, isso aí é tão lombra, tá? Que tem até uma rinha de especialista no New England, que é o segmento dele Clinical Decisions, né, em que eles colocam lá, o título é Anticoagulação na FA secundária, e eles colocam 2 especialistas para discutir os benefícios, um de anticoagular, o outro de não anticoagular, né? E aí, ou seja, tem opiniões pró, opiniões contra. Qual que é o problemas pra gente pensar aqui? Primeiro, né? Chá-de-Sva e preditores de eventos trombóticos excluem obrigatoriamente esse perfil de paciente. Nenhum estudo de Chá-de-Sva colocou paciente séptico colocou paciente grave, né, crítico. Segundo ponto, quando você vai observar, realmente, eles parecem, o paciente que faz um episódio de FA, de FA com sepse, tem o risco aumentado de recorrer isso, mesmo quando o processo esfria. Provavelmente porque já está evidenciando, trazendo ali a superfície, um quadro ou que ele não sabia que tinha, ou que agora passará a recorrer, né? Sim. E aí fica essa dúvida. O que a gente tem de mais consenso, assim, ou pelo menos assim, parece mais correto, né? O risco-benefício de anticoagular o paciente grave talvez não supere o risco de sangramento. Então o cara tá muito grave, vou anticoagular ele, talvez ele sangre mais. Exato. Né? Então tem evidência nesse cenário, né? Não é falando que o paciente não tem risco tromboembólico, né, Luiz? Esses pacientes, eles têm risco tromboembólico, talvez mais crônico do que agudo, mas o maior risco dele é a gente colocar um anticoagulante naquele momento da sepse que ele já tem risco de sangramento. Então acho que é o que é um pouco mais consensual mesmo na fase aguda da sepse com FA secundária, segurar um pouquinho o anticoagulante para reavaliar depois, né? Aí esfria o processo e aí a menção avalia o paciente como um todo, caso a caso, vê qual que é o perfil, se ele tem um Chá-de-Sva já elevado, se ele não tem, se ele tem alguma outra comorbidade, para tomar uma decisão conjunta em manter uma anticoagulação prolongada ou não
não vou manter a anticoagulação. Gosto aqui só para dar um pouquinho da visão, né? A gente vai deixar na referência esse Clinical Decisions, mas um falava para anticoagular, né? Principalmente depois da fase inicial da sepse, logo na mesma internação e uma reavaliação após para ver se fazia manutenção desse anticoagulante. E o outro até falava, ó, não anticoagula, principalmente se o Charles Vasco desse paciente for mais baixo, né? Não tão alto, e manda precocemente para um cardiologista para reavaliar realmente diagnóstico de fibrilação atrial. Então, às vezes uma monitoração mais prolongada, mesmo com Holter, às vezes até com um looper mais prolongado mesmo, para ver se esse paciente realmente mantém os episódios e aí sim indica a anticoagulação, né? Vou fazer um exercício rapidinho aqui. Imagina a gente pegando um plantão numa UTI. Aí o primeiro caso ele fala assim, então esse paciente aqui, ele fez uma FA de alta, ele tava com nora, com vaso, eu precisei cardioverter e ele é dialítico, então agora eu deixei em bomba de heparina, tentando manter um TTP aí para deixar ele anticoagulado, porque eu reverti o ritmo final. O quanto que ia palpitar o meu peito, né? E não é porque, ele tá errado. Ele tá certo, não é questão disso, mas o quanto vai me incomodar um paciente crítico, dialítico, com bomba de heparina após uma cardioversão de uma FA. Errado ele não tá, mas eu ia ficar bem incomodado. Exatamente. E a gente tem que ficar incomodado na ausência de evidências boas, né? Eu acho que faz parte. Então, aqui nesse paciente que chegou pra gente com sepse, uma FA secundária, aí apesar de ser de alta resposta, primeira coisa, então, a gente começaria a condução da sepse para esse paciente, tomaria medidas direcionadas para a sepse e depois, de uma maneira individualizada, mantendo uma frequência maior que 150, a gente ia avaliar o que seria feito. Às vezes, tanto se a gente pensar que a FA é uma grande causadora da instabilidade associadamente, em cardioversão, ou se não, se a gente achar que pode ajudar a reduzir um pouco a frequência dele sem ser muito agressivo, às vezes com medicações como a amidarona mesmo. Posso trazer só um ponto? Se a gente pegar uma FA de um chá de SVA de 4, esse cara tem um risco tromboembólico de 4% em um ano. Então, voltando nessa coisa do cara crítico, né? O risco existe, lógico que existe, não deve ser negligenciado, só que é 4% no ano, uma FA num chá de SVA de 4. Claro que a gente está falando no contexto de sepsis que é um pouco diferente, mas só para trazer a luz aqui à tona, os riscos tromboembólicos, quais são as casas, os números mais ou menos que a gente trabalha em um chá de SVA de 4, é um chá de SVA elevado, e o elevado é 4% em um ano. E a temporalidade é um ano, né? É um ano, não é o cara ali. Então, assim, eu também sou do time de, como o Cauê falou, trata que precisa ser tratado da sepsis, no segundo momento a gente avalia a anticoagulação. E aí fechando então para esse paciente, gente, segurar a anticoagulação, né? Acho que não tem naquele momento, porque pensar em anticoagulação, isso vai ser deixado muito mais para depois, né? Beleza. E aí eu acho que deu pra gente pincelar tudo, né? Aqui desse cenário da FA aguda no pronto-socorro, né? Fechou, beleza. Tá certo, agradeço aí a convite. E agora então vamos pros salves, né, gente? E aí, Rafa, já trouxe alguma coisa preparada aí? Cara, assim, vou um salve aí pra primeira-dama, né? A primeira-dama que segura a bronca em casa aí. Tô com meu filhote Joaquim, 2 anos, que eu também mandou um salve pra ele, o herdeiro. Legal. Isso é o cara. Uma hora ele vai ouvir esse episódio algum dia, tá? Eu não sei se vai ser o herdeiro de dívida ou patrimônio, mas é o meu herdeiro aí. O Rafa não falou, mas a primeira-dama, a Rafaela, que é a esposa dele, ela é neurologista, neurovascular. Legal. Essa é brocuda, tá? Braba, tá? Rapaz. Chá de SVA 0,5 é pra anticoagular, porque quem pega os AVC são ela. Beleza, então, meu salve aqui, mandando para um grupo de residente que rodou comigo recentemente lá na UTI, né? Não posso deixar de dar, que é o grupo de R2, né? Então, que é o Breno, a Dani, a Ju e o Pedro. Grupo excelente, né? Como sempre, esse pessoal mandou muito bem lá no mês comigo. Então, um salve pra vocês. E aí, um salve pro grupo de R1 que rodou comigo também. Um grupo excelente, pessoal alegre, pessoal trabalha super bem e bem interessado, que é a Isa, o Paulo, o Marcelo, o Luiz, o Cacheta, tá? João Cacheta e o Thiago, tá? Um salve aí, pessoal. Vocês mandaram bem demais, pô. Pois é, fez faculdade comigo, gente boníssima. Show. E meu salve vai pro Breno Jacomi, R2 de clínica lá da ABC. Ele mandou mensagem, foi fim de semana agora, que eles tinham feito uma cardioversão no BFA no Pronto-Socorro. Eu lembrei dele, vou mandar um salve pra ele. O cara é gente boa demais, né? Resenha absoluta. Ele pra todos os R2 esse ano, eu já mandei pra R1, vou mandar também pros R2, estão mandando bem demais lá na ABC. Show de bola, gente. Um salve pra todo mundo aí. E aí finalizamos, queremos agradecer aí, obrigado Rafa por essa discussão, pô, foi muito bom o episódio de hoje, tá? Deu pra pegar aí os principais contextos da FA, lógico, às vezes a gente sempre deixa uma coisa passar, faz parte, mas a gente vai suprimir outro episódio aí, qualquer coisa a gente chama o Rafa de novo pra discutir, né? Com certeza, eu que agradeço aí o convite de vocês, obrigado. Lembrando nossos ouvintes de sempre seguir a gente na rede social e lembrar de nosso serviço de revisão e atualização em temas de clínica médica, que é o Guia TDC, né? Lembrar aí, reforçar, conhece lá, todo mundo para assinar, todos os conhecidos, que o guia tá indo super bem e tem um lugar lá para tirar dúvida, para deixar comentários e dar feedback pra gente sempre melhorar a plataforma.
É isso aí, então. Valeu. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.